teve um impacto muito forte na minha vida, como vários outros livros, is this one by Walter Chantry called Today's Gospel. é este que é escrito por Walter Chantry, chamado O Evangelho de Hoje. Today's Gospel, authentic or synthetic? Autêntico ou sintético? I would hope that you would have a copy of this, and Fiel just told me that they're giving away free copies today. Eu espero que vocês tenham um exemplar desse livro, e eu acabo de saber que a Fiel está dando esse livro gratuitamente, é isso? On two conditions. Com duas condições. There's always a catch. Sempre tem duas condiçõezinhas. But these are easy. The first one is that you do not have a copy yet. A primeira é que você não tem um exemplar desse livro. And the second is that you'll read it. A segunda é que você se comprometa a lê-lo. So if you would like to have one, they are giving them away today down in the library. Então, se você deseja ter um exemplar desse livro, ele está sendo dado hoje gratuitamente, lá embaixo. Our subject this morning again is evangelism. Nós estamos voltando ao assunto de evangelismo nesta manhã. We saw yesterday that Jesus Christ has given the Great Commission to His people to take the gospel to all the world. Nós vimos ontem pela manhã que Jesus Cristo deu ao seu povo a grande comissão no sentido de levarem o evangelho ao mundo inteiro. It's a duty that we cannot lay aside and act like it's an option. É uma tarefa que nós não podemos colocar de lado agindo como se ela fosse opcional. We must give ourselves wholeheartedly to that work. Nós precisamos nos entregar com um coração íntegro para essa tarefa. And where we sense our weakness and fear, e no momento em que sentimos que estamos fracos, que estamos temerosos, all the provision that we need to overcome that is in the Lord's Spirit. Precisamos nos lembrar que toda a provisão para vencermos essa fraqueza e esse temor já foram feitas. Essa provisão foi feita no Espírito do Senhor. We must be faithful ambassadors for Jesus Christ. Temos que ser embaixadores fiéis de Jesus Cristo. And rejoice and have confidence in the fact that we will be successful. Nos regozijando e tendo confiança de que seremos bem-sucedidos. While at the same time recognizing there's plenty of opposition that we will face. Enquanto nós sabemos, estamos conscientes que haverá muita oposição que teremos que enfrentar. Today we want to discuss what we will preach when we do preach. Nesta manhã nós queremos discutir o assunto o que haveremos de pregar quando pregarmos. It is the message of repentance. A mensagem do arrependimento. In Matthew 3:2, John the Baptist's message was this. Em Mateus 3:2, a mensagem do João Batista era o seguinte: Repent, for the kingdom of heaven is at hand. Arrependei-vos, porque o reino de Deus está próximo. But that message of repentance was not limited only to John the Baptist. Mas essa mensagem de arrependimento não se limitou a João Batista. Jesus in Matthew 4:17 preached. Jesus em Mateus 4:17 também pregou dizendo: Repent, for the kingdom of God is at hand. Arrependei-vos, porque o reino de Deus está próximo. And in Luke 5:32 he said, I have not come to call the righteous but sinners to repentance. Em Lucas 5:32 ele disse: Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. So the first and primary message that Jesus wanted to get across to sinners was their duty to repent. Então a primeira mensagem que Jesus queria comunicar aos pecadores era a sua necessidade, a sua tarefa de se arrependerem. The same message was preached by the apostles in Mark 6:12. A mesma mensagem foi pregada pelos apóstolos lá em Marcos 6:12. So they went out and preached that people should repent. Então, esses apóstolos saíram comissionados e pregaram que as pessoas deveriam se arrepender. The Great Commission Christ gave in Luke 24:47. A grande comissão que Jesus deu em Lucas 24:47. And that repentance and remission of sin should be preached in His name. Que o arrependimento e a remissão de pecados deveriam ser pregados em seu nome. And this was to be preached to all nations, beginning in Jerusalem. Isso deveria ser pregado a todas as nações a partir de Jerusalém. Compare that with Matthew 28 that we read yesterday about making disciples of all men. Se você
Compare isso com Mateus 28, onde nós lemos ontem que nós deveríamos fazer discípulos de todos os homens, todas as nações. In other words, if we want real disciples of Jesus Christ, we must preach repentance. Em outras palavras, se quisermos discípulos genuínos de Jesus Cristo, é preciso que preguemos o arrependimento. The apostles were faithful as we read their preaching in the book of Acts. Os apóstolos foram fiéis na sua pregação e isso nós temos relatado no livro de Atos. In the first gospel message after the Holy Spirit descended in Acts 2, A primeira mensagem do evangelho que foi pregada depois que o Espírito Santo desceu lá em Atos 2, Peter said, "Repent Pedro disse na sua mensagem: arrependei-vos and let every one of you be baptized in the name of Jesus e Christ." que todos sejam batizados em nome do Senhor Jesus Cristo. In Acts 3:19, they said, "Repent therefore and be converted." Em Atos 3:19 eles disseram: arrependei-vos e convertei-vos. In Acts 17:30, Em Atos 17:30 we see Paul preaching, "Truly these times of ignorance God overlooked." nós vemos Paulo pregando dizendo: verdadeiramente Deus passou por cima desse tempo de ignorância. But now commands all men everywhere to repent. Mas agora Deus ordena a todos os homens em toda parte que se arrependam. When Paul was in Ephesus in Acts 20:31, Quando Paulo estava em Éfeso, em Atos 20:31, he said, "I was among you testifying to the Jews and to the Greeks." ele disse: eu estava entre vocês, testemunhando tanto a judeus como a gregos. And what he was testifying was repentance toward God and faith toward our Lord E o Jesus que ele estava Christ. testemunhando era arrependimento para com Deus e fé no Senhor Jesus Cristo. And in Acts 26:20, he says, "When I was among the Gentiles, I preached that they should repent." Em Atos 26:30 ele diz: quando eu estava entre os gentios, eu pregava que eles precisavam se arrepender And turn to God and do works befitting repentance. e que eles precisavam, ao se arrependerem, efetuarem obras que fossem coerentes com o arrependimento que já teria ocorrido em suas vidas. And you find the teaching of repentance sprinkled through the epistles as well. E nós verificamos que o ensinamento de arrependimento está espargido através de todas as epístolas do Novo Testamento. Not the least of which is 2 Peter 3:9, which we looked at this morning, E um dos textos que fala disto é 2 Pedro 3:9, que nós já abordamos hoje de manhã, where he's not willing that any should perish, but that all should come to repentance. onde ele não está disposto que qualquer um se perdesse, mas que todos viessem a arrepender-se, viessem a se arrepender. So the first message when the gospel went out into the ears of sinners was repent. Então a primeira mensagem pregada no Evangelho, a primeira mensagem que foi emitida é que as pessoas precisariam se arrepender. Repentance is the cutting edge of the gospel. O arrependimento é aquele canto que faz a curva, que faz a diferença no Evangelho. So you see, the chief concern in the New Testament gospel was Então a primeira preocupação na mensagem do Evangelho to deal with a sinful life in regard to holiness. era lidar com uma natureza tão pecaminosa em comparação com um Deus tão santo. The Westminster Shorter Catechism gives a definition of repentance. O catecismo reduzido lá de Westminster dá uma definição de arrependimento. Now, though that is a Presbyterian catechism and I'm a Baptist, I teach it to my children. Apesar de ser um catecismo presbiteriano, eu, sendo pastor batista, ainda assim eu ensino para os meus filhos. And here's what they will memorize from that catechism. Vejam o que é que eles decoram desse catecismo. Repentance unto life is a saving grace, Arrependimento para com a vida é uma graça salvadora, whereby a sinner, out of a true sense of his sin, por meio do qual um pecador, enxergando adequadamente o seu pecado and apprehension of the mercy of God in Christ, e tendo uma visão cristalina do amor de Deus em Cristo, doth with grief and hatred for his sin, com tristeza, com até ódio para com o seu pecado, turn from it unto God, ele se volta desse pecado para Deus, with full purpose of and endeavor after new obedience. com um novo propósito e com uma nova
determinação de obedecer a Deus. So the cutting edge of the gospel was turn from your sin, embrace Christ, and begin to live according to gospel obedience. Então vamos dizer assim, a parte mais tocante do evangelho era: volte-se dos seus pecados, arrependa-se deles e abrace a Jesus e obedeça-o. In our day of easy believism, that sounds like works salvation. Hoje em dia nós vivemos num mundo onde tudo é muito fácil. Isso até soa como uma salvação que a gente produz, que a gente gera com próprios esforços. That doesn't sound like being saved by faith alone. Não soa para nós como ser salvo somente pela fé. And that is something that from the Protestant Reformation we understand clearly from God's Word. E isso é algo que brota muito claramente da palavra, e nós temos essa visão a partir da Reforma Protestante. When men began to read the Scripture alone for their understanding of the gospel, Quando os homens começaram a ler apenas a Escritura para terem a compreensão do Evangelho, they discovered the corruption of the entire soul, eles começaram a descobrir a corrupção completa da alma. and that there's not one thing that a sinner can do to please God. E que não há nada no pecador que ele possa fazer no sentido de agradar a Deus. All he can do is helplessly cry to God for mercy and faith. Tudo que ele pode fazer é simplesmente clamar a Deus pedindo misericórdia e fazer isso em fé. Yes, we are saved by faith alone. Sim, nós somos salvos somente pela fé. John 3:16. João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. And Acts 16:31. Atos 16:31, crê no Senhor Jesus e será salvo. And Romans 3:28. E Romanos 3:28, Therefore we conclude that a man is justified by faith e portanto nós concluímos que o homem é justificado pela fé, apart from the deeds of the law. a parte dos seus feitos, das suas obras concernentes à lei. Therefore, having been justified by faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ. Portanto, tendo sido justificados pela fé, nós temos paz com Deus através do Senhor Jesus Cristo, seu Filho. And Galatians 2:16 says the same thing. We are saved by faith alone, apart from the deeds or the works of the law. E Gálatas 2:16 diz a mesma coisa. Nós somos salvos pela fé tão somente, e isso não tem nada a ver com obras que nós possamos praticar. But when we understand what repentance really means, it sounds like something much more complicated than simple faith. Mas quando nós compreendemos o que está envolvido na questão, no conceito de arrependimento, isso soa para nós como sendo algo muito mais complicado do que simplesmente ser salvos pela fé. But the answer to this is the kind of faith that Christ is speaking of. Mas a resposta a isso está no tipo de fé sobre a qual Jesus fala. There's different types of faith or believing in the Bible that does not bring salvation. Há vários tipos de fé ou de crer que a Bíblia fala que não trazem salvação, não operam salvação. We see it in many places, that all the way from the devils to those who actually come and begin following Christ. Nós vemos isso descrito na palavra, desde a fé que exercita o próprio diabo até a fé que é exercitada por aqueles que literalmente vêm a Cristo Jesus. There are different kinds of faith. Há vários tipos de fé. But the kind of faith that brings salvation Mas o tipo de fé que opera, que traz a salvação, is the faith that is involved in true repentance. é a fé que está embebida no verdadeiro arrependimento. It's not how much faith a person has. Não se trata de quanta fé uma pessoa tem. It's not how much knowledge a person has. Não se trata de quanto conhecimento uma pessoa tenha. It's not how able they are to come and follow Christ and live the Christian life. Não se trata de quão capaz uma pessoa seja de vir a Cristo para segui-lo. But it's the kind of faith that Mas he sim has. o tipo de fé que a pessoa coloca em Cristo. And that's how the Puritans defined repentance in their catechism. E foi assim que os puritanos definiram a fé no seu catecismo. As they studied the scripture, they said it begins with God granting repentance as a grace. Ao estudarem a Bíblia, eles disseram que isso tudo começa, esse processo começa com Deus
que nos dá o arrependimento através da sua graça. Man of himself is not able to have a true sense of his sin, nor turn to Christ in righteousness. O homem por si mesmo é incapaz de ter uma verdadeira noção do seu pecado e de se voltar a Deus em arrependimento. God must grant this repentance to the acknowledgement of the truth. Deus precisa outorgar esse arrependimento para que haja o reconhecimento da verdade. You see, both repentance and faith are a gift from God. Tanto o arrependimento quanto a fé são dom de Deus, são presente de Deus. It involves a true sense of sin. Nisto está incluído uma compreensão clara do pecado. You see, sinners can look at sin in different lights. A verdade é que pecadores podem enxergar o pecado por vários prismas diferentes. Sin is the transgression of the law of God. O pecado é a transgressão da lei de Deus. It is rebellion against God. É rebelião contra Deus. It is going in areas where you are not allowed. É entrar em áreas que não lhe são permitidas. And it is failing to do the things that please God. E é deixando de fazer as coisas que agradam a Deus. Will you turn with me to Romans 7? Abra comigo para Romanos capítulo 7. May we have read Romans 7, verse 7. Vamos ler Romanos 7, verso 7. Que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. Contudo, eu não conheci o pecado senão pela lei. Porque eu não conheceria a concupiscência se a lei não dissesse, não cobiçarás. Saul, as a good Pharisee, knew that the law of God taught what sin was. Saulo, como um bom fariseu, sabia que a lei ensinava o que era o pecado. He understood the 10th commandment to say, thou shalt not covet. Ele entendia muito bem o 10º mandamento que dizia, não cobiçarás. And he had applied that to his Pharisaical life for many years. E ele havia aplicado isso à sua vida farisaica durante muitos anos. But obviously, before he was converted, he did not have a true sense of sin. Mas sem sombra de dúvida, antes dele se converter, de ser convertido, ele não tinha uma visão adequada do que era pecado. He saw the 10th commandment through his own unconverted eyes. Ele via o 10º mandamento por meio da sua ótica de não convertido. But may we read verse 8. Agora leamos o versículo 8. Mas o pecado, tomando ocasião, pelo mandamento operou em mim toda espécie de concupiscência. Porquanto onde não há lei, está morto o pecado. And verse 9. Versículo 9. Outrora eu vivia sem a lei, mas assim que veio o mandamento, reviveu o pecado e eu morri. And verse 10. E o verso 10. E o mandamento que era para a vida, esse achei que me era para a morte. You see, Paul grew up with the 10 commandments, and he always thought by that standard, he was okay. A questão é que Paulo cresceu nesse ambiente dos 10 mandamentos e, analisando-se à luz dos 10 mandamentos, ele parecia que estava muito bem. He was self-righteous. Ele era alguém que tinha uma retidão própria, uma autorretidão. But in verse 9, there was a time in which the commandment really came to him. Mas houve uma época, diz o versículo 9, em que o mandamento veio com tudo para cima dele. Which is obviously the work of the Holy Spirit using the law in a true sense. Que obviamente diz respeito ao Espírito Santo manifestando a lei para ele da forma verdadeira, da forma que Deus quer manifestar. He was looking at the 10th commandment one day and the light came on. Era como se ele estivesse olhando para os 10 mandamentos um dia e de repente acendesse uma luz e ele enxergasse. And look at the effect of that when it came. E veja um efeito disto quando isso veio sobre Saulo. Verse 9, sin revived. Versículo 9, reviveu o pecado. And this revival of sin, this moving of his sin within his heart, e esse reavivar do pecado, essa existência dinâmica do pecado no seu coração, is described in verse 8. é descrita no versículo 8.
It produced in me all manner of evil desire. operou em mim toda espécie de concupiscência ou de desejo. Now the evil desires were already there. Os desejos malignos já estavam no coração dele. It's revealed them and brought them before his eyes. Mas a verdade é que de repente eles se tornaram claros, visíveis aos seus olhos. Oh, before the law came in verse 9, I was alive and doing fine. Antes de enxergar a lei, eu estava vivo, estava muito bem. I looked at the Ten Commandments, I was confident I'm right with God. Eu olhava para os 10 mandamentos e eu dizia, eu estou numa boa diante de Deus. Oh, but when the law came, something terrible took place here. Mas quando essa visão adequada da lei surgiu, uma coisa muito terrível aconteceu dentro do meu coração. I was consumed with a vision of my own corruption. Eu fui tomado por uma visão da minha própria corrupção. In verse 11, Aí o versículo 11 diz, porque o pecado tomando ocasião pelo mandamento me enganou e por ele me matou. deceive me. That means I thought I had everything okay, but now it came back and it stabbed me in the back. Me enganou. Isso quer dizer que eu tinha uma visão de que antes tudo estava muito bem, mas na verdade o pecado veio e me apunhalou pelas costas. The law was no longer my friend, it became my enemy. Agora a lei já não era minha amiga, se tornou minha inimiga. And it dealt a death blow to me. E ela simplesmente me deu um impacto mortífero. In verse 12, Versículo 12, de modo que a lei é santa, e o mandamento santo, justo e bom. so does that mean that the Ten Commandments is not good? Será que isso tudo que aconteceu a Saulo significa que os 10 mandamentos não são bons? No, the Ten Commandments are perfect and wonderful. Não, os 10 mandamentos são perfeitos, maravilhosos. And verse 13, Versículo 13, logo o bom se tornou morte para mim, de modo nenhum, mas o pecado, para que se mostrasse pecado, operou em mim a morte por meio do bem, a fim de que pelo mandamento o pecado se manifestasse excessivamente maligno. you see, but sin that it might appear sin, Para que o pecado se mostrasse pecado, so that I might see sin, my sin, in a true light against the backdrop of God's law. para que eu pudesse ver o pecado como pecado contra um pano de fundo que é a lei de Deus. And that my sin would become exceeding sinful in light of the commandment. Para que o meu pecado se tornasse excessivamente maligno à luz do mandamento de Deus. My sin was there all the time, but the law had to come in this saving way. O meu pecado sempre esteve presente, em outras palavras, mas aí a lei teve que vir para dar essa tônica de salvação. It's like if you had a bucket of real clean water with a few inches of dirt in the bottom. É como se você tivesse um balde de água bem cristalina, mas que ao fundo desse balde você tivesse um punhadozinho de lama. And you take a stick and you put it all the way to the bottom and begin to stir. E se você pegasse um pedaço de pau e começasse a misturar aquela lama na água, The water becomes very dirty. aí a água se torna completamente turva e suja. Now the dirt was there all the time, but it just wasn't discernible. A sujeira sempre esteve ali, mas nós nunca tínhamos podido discerni-la. The Holy Spirit took the stick of God's law and put it into Saul's heart. A verdade é que o Espírito Santo pegou aquele pedaço de pau que era a lei de Deus e aplicou ao coração de Saulo. And he began to stir. E começou a misturar. And all that sin and lust became apparent in the soul of the E apostle. todo aquele pecado, toda aquela concupiscência se tornou aparente no coração de Saulo. Is the law bad? Será que a lei é má? No, it's a tool in the hands of the Holy Spirit to bring men to repentance. Não, é uma ferramenta nas mãos do Espírito Santo para trazer os homens ao arrependimento. That's why the men of the Westminster Confession said we must have a true sense of our sin. É por isso que os homens dessa confissão de Westminster que nós acabamos de narrar disseram que nós temos que ter uma compreensão realista, verdadeira do pecado. We must see that the real reason our sins are evil. Nós temos que verificar
as razões pelas quais o nosso pecado é realmente mau. It is because they're a violation of God's holy standard. É porque o nosso pecado é uma violação do padrão santo de Deus. There are many teenage girls that are falling into unwanted pregnancies. Há tantas jovens, tantas adolescentes hoje em dia que de repente se acordam com uma gravidez não desejada. And this is a terrible problem that they have to face. E é um problema terrível que jovens nessa idade têm que encarar. But what really is the sin of their condition? Mas qual é o pecado realmente da sua condição? Do we present the gospel to somehow relieve them from their despair in the pregnancy? Será que nós apresentamos o evangelho para de alguma forma aliviá-las da dor, do peso da sua gravidez? That Jesus can pick up the pieces of their life and give them a happy life? De forma que Jesus pegue os cacos da vida dessa pessoa e dê uma vida feliz para ela? Or are we careful to point out that adultery and fornication are a sin against God, first of all? Ou será que nós temos o cuidado de, em primeiro lugar, mostrar que o adultério e a fornicação são pecados contra Deus? These things are wrong because they're first and foremost a sin against a holy God. Coisas como estas são pecado porque, em primeiro lugar, ofendem a Deus. And this makes a difference in how we present the gospel to sinners. Isso faz uma diferença tremenda quando nós apresentamos o evangelho aos pecadores. We want people to deal with their sin in a true sense before God's law. Nós queremos que as pessoas lidem com o pecado de uma forma verídica, verdadeira, diante da lei de Deus. And not just use Jesus to give them a happy life. E nós não queremos apenas manipular Jesus para dar uma vida feliz para essas pessoas, sem mais nem menos. Now the Catechism goes on to define repentance. O catecismo continua definindo o arrependimento. After there's a true sense of sin, there is also an apprehension of the mercy of God in Christ. Depois que há aquela visão realista do pecado, existe uma compreensão, uma apreensão da misericórdia de Deus. When a man in the bucket of his soul has been reduced to utter despair in his sin against God, quando o homem, dentro daquele balde da sua alma, já se tornou completamente desesperado pelo seu pecado diante de Deus, and he sees his sin in a true sense against the backdrop of God's law, e ele começa a contemplar o seu pecado com a ótica adequada diante ou contrastando com a lei de Deus, he becomes like the publican in the temple that said, God, be merciful to me, a sinner. Ele se torna como aquele publicano no templo que diz: Senhor, sê propício a mim, pecador. He hung his head and would not even look up into heaven. Ele abaixava a sua cabeça e não ousava olhar para o céu. There was a true shame and sorrow for the sinful life. Havia uma vergonha verídica, havia um remorso muito grande. But there is apprehension of mercy before God. Mas aí, a essa altura, existe a compreensão, a apreensão da misericórdia de Deus. That in God there is a way of free pardon through the blood of Calvary. Que em Deus existe o caminho, o meio do perdão verdadeiro através do sangue que Jesus verteu no Calvário. We see this illustrated clearly in the difference between Peter and Judas. Nós vemos isso ilustrado muito claramente na diferença entre Pedro e Judas. Both were terribly sorrowful for what they had done. Os dois estavam tremendamente pesarosos pelo que haviam feito. But it was Peter that was given a true sense of the mercy of God. Mas foi a Pedro que foi dada aquele sentido, aquela visão cristalina da misericórdia de Deus. Judas could not see it, nor feel it, nor be able to claim it. Judas não pôde enxergar, não pôde agarrar, não pôde reclamar para si esse perdão. The question goes on to define repentance. Há definir mais além ainda de arrependimento. Doth with grief and hatred of his sin. Havendo aquele peso, até aquele ódio contra o seu pecado, diz a definição. Hatred for the sin itself and not for the problems it causes my life.
Ódio pelo pecado em si e não pelos problemas que o pecado gera na minha vida. Do you see the subtle difference? Você vê a diferença que é tão sutil? Young girls get themselves in trouble. They might turn to Jesus for a solution for their problems. Por exemplo, essas jovens que eu descrevi para vocês que acabam entrando em encrencas, elas podem se voltar a Jesus para a solução dos seus problemas. It can happen to a businessman that falls into bankruptcy, Pode acontecer também com um homem de negócios que acaba entrando em falência, or to a housewife that's eaten up with loneliness and despair. ou para uma dona de casa que está consumida pela solidão, pelo desespero. But in their turning to Christ, what really is the motive? Mas ao voltarem-se para Cristo, por que é que estão realmente se voltando para Cristo? What kind of faith do they really have in Jesus Christ? Que tipo de fé essas pessoas realmente colocam em Jesus Cristo? This grief and hatred for sin Essa tristeza, esse ódio pelo pecado is such that we will turn from our sin unto God é tal que nós nos voltaremos do pecado para Deus with a full purpose of and endeavor after new obedience. com um novo propósito, com um novo determinar de sermos seres diferentes. When the gospel is presented with the law of God, Quando o evangelho é apresentado com a lei de Deus, we are addressing the real problems in the souls of men and women. nós estamos tratando dos problemas de fato existentes na alma do ser humano And not just putting band-aids over the problems of their life. e não simplesmente colocando band-aids sobre os problemas da vida de cada um. No matter how thorough we might try to make that gospel band-aid. Não importa quão envolvente nós procuremos fazer esse band-aid evangelístico. Now this kind of gospel preaching sounds foreign to us today. Talvez esse tipo de pregação do evangelho soe estranha para nós hoje. The preaching of evangelistic campaigns for years dealt primarily with man's legal problem before God. A pregação evangelística durante muitos anos lidou primordialmente com a questão legal de como o homem está diante de Deus. By that I mean that man has broken God's law, he's guilty before God, and he's going to hell if he doesn't call upon Jesus. Por isso eu estou dizendo que o homem quebrou a lei de Deus, ele o desobedeceu e ele está indo para o inferno se ele não lançar mão de Jesus. And that is really not a hard thing to get decisions from people if that's the extent of our gospel preaching. E não é difícil nós obtermos decisões das pessoas se a nossa pregação do evangelho só vai até aí. No one wants to go to hell, and if all I have to do is pray a little prayer to escape hell, I'll be glad to do it. Ninguém quer ir para o inferno, e se tudo que eu tenho que fazer para fugir do inferno é fazer uma pequena oração, eu vou fazer com muita alegria. I'll be glad to walk down forward in a crusade or a church and pray the little prayer. Eu vou com muita alegria vir à frente quando é feito um apelo numa igreja, numa cruzada, para fazer uma pequena oração. I'll have eternal life and I won't have to go to hell. Eu vou ter vida eterna e não vou ter que ir para o inferno. I'm no longer guilty before God if I do that. Não estou mais culpado diante de Deus se eu tão somente fizer isso. It took some time for the church to see how artificial that gospel preaching really was. Levou algum tempo para que a igreja pudesse entender quão artificial essa pregação do evangelho realmente é. That new generation saw that, well, that set me free from my guilt, but it doesn't do much for my present life. A geração presente descobriu que aquilo libertava da culpa que havia, mas não resolvia muito para a minha vida presente. And so the emphasis then went to come to Jesus, he will give you an abundant life. E aí a ênfase mudou. Venha para Jesus e ele vai te dar uma vida abundante. He will make you happy and give you security and peace in your life right now. Ele vai dar alegria, segurança, paz para a sua vida aqui e agora. And that was also easy to get people to walk down an aisle to take for themselves. E isso em si também era fácil para motivar as pessoas para virem à frente num apelo. Because people do have a void in their life and they do not have peace. Porque as pessoas têm um vácuo na sua vida e realmente não têm paz verdadeira. They'd be happy to come down and pray a little prayer if that is going to make them happy in their life. E com bastante dedicação viriam à frente, fariam uma oração se isso viesse a lhes dar a felicidade que buscam.
And whether you preach primarily for man's legal problem or man's problem with a lack of peace, E então não importa se você pregar pelo ângulo, pelo prisma do problema legal do homem, da sua condenação, ou pela falta de paz, que é o outro ângulo que ele tem na sua vida, it is easy to get people to walk an aisle and pray a prayer. é muito fácil você conseguir trazer multidões para frente para fazerem uma oração. But the church continues to be frustrated more than ever before, Mas a igreja continua na sua frustração, talvez uma frustração maior do que a anterior, with a lack of real heartfelt commitment and serving Christ every day. com uma falta de um compromisso real do coração de servir a Cristo a todos os dias. And it's because there are some serious omissions in both of those presentations. E isso é ocasionado porque há algumas omissões muito sérias em ambas as apresentações que nós abordamos. And you look at some of Jesus' applications of the gospel in his time, Se você olhar para algumas das aplicações do evangelho que Jesus fez à sua época, and they look extremely harsh and difficult. elas se tornam extremamente duras, difíceis de se engolir. Will you turn with me to Matthew 19? Abram comigo para Mateus 19. In Matthew 19, beginning with verse 16. Começando com o versículo 16 de Mateus 19. Will you read verse 16 and 17? Vamos ler versículos 16 e 17. E eis que se aproximou dele um jovem e lhe disse: Mestre, que bem farei para conseguir a vida eterna? Respondeu-lhe ele: Por que me perguntas sobre o que é bom? Um só é bom. Mas se é que queres entrar na vida, guarda os mandamentos. Here we have a young man that has come to Jesus and he desires to have eternal life. Aqui está um jovem que vem a Jesus desejoso da vida eterna. Did Jesus tell him that you need to understand three basic things, pray a prayer and everything will be okay? Será que Jesus disse para ele: você tem que compreender 3 coisinhas básicas, você tem que fazer uma oraçãozinha e vai estar tudo bem? We're surprised by the first words of Christ. As primeiras palavras de Jesus nos surpreendem. He in fact rebukes the man when he says, "Why do you call me good? There's none good but one, that is God." Ele, na verdade, repreende aquele homem dizendo: por que é que me pergunta sobre o que é bom? Um só é bom. Ele está se referindo a Deus. Why did Jesus do that? Por que Jesus fez isso? It is because he knew this man did not have a true understanding of the nature of God. É porque ele sabia que esse homem não tinha uma compreensão verdadeira da natureza de Deus. He didn't have a true understanding of the person of Christ. Ele não tinha uma compreensão verdadeira da pessoa de Cristo. He would like a fast and easy solution to his eternal life problem. Ele estava à busca de uma solução fácil para o seu problema de obter vida eterna. After the rebuke, Jesus immediately takes him to the law. Depois de repreendê-lo, Jesus imediatamente o remete para a lei. In the end of verse 17, he says, "But if you want to enter into life, keep the commandments." Final do versículo 17, ele diz: se você quiser entrar na vida, guarde os mandamentos. Now that really sounds strange because we're justified by faith and not the law. Isso soa estranho para nós, porque nós somos justificados pela fé e não pela lei. What is Jesus doing when he takes him to the commandments and says, "You keep them and you'll have eternal life"? O que é que Jesus está fazendo quando Jesus o leva para a lei e diz para ele: se você guardar os mandamentos, você vai ter vida eterna? Well, the rich young man is very happy to. In verse 18, he says, "Which ones?" Ele está muito feliz, esse jovem, ele diz: quais? Well, Jesus gives him these different ideas about the 10 commandments. Então Jesus dá uma recapitulada breve nos 10 mandamentos. And in verse 20, the young man replies, E aí no versículo 20, aquele jovem retruca Jesus: "All these things I've kept from my youth. What do I still lack?" tudo isso eu já tenho guardado, o que é que me falta então? And about this time, we're beginning to say, "Jesus, what are you doing? E a essa altura nós estamos aqui censurando Jesus, dizendo: Jesus, o que é que o senhor está fazendo? You're leading this young man into thinking that he's okay if he keeps the commandments." O senhor está levando esse jovem a se sentir bem
se simplesmente ele puder achar que ele está guardando os mandamentos? Why don't you quickly tell him, no, you really have made some mistakes in your life. You've committed some sins like everybody else. Por que o senhor não diz para ele, olha, meu jovem, você na verdade tem algumas falhas, você cometeu alguns erros como a maioria de nós. But Jesus, don't press this man about his own personal sins against the law of God, or you might lose him. Mas Jesus não continue pressionando esse homem em termos de pecados pessoais contra a lei, porque se o senhor continuar fazendo isso, o senhor vai perdê-lo. In verse 20, the young man's confidence before the law of God is building. A autoconfiança desse jovem perante a lei, no versículo 20, é evidente e ela está numa ascendência. He was self-righteous. Ele era alguém que tinha uma autojustiça. So in verse 21, Jesus gives him another surprise, or throws another curve at us. Então, aí no versículo 21, Jesus tem uma outra surpresa reservada para nós, como para aquele jovem. Do you all know what throwing a curve? Yeah, you have baseball, don't you? I didn't use the term. I used something Oh, else. okay. Okay. I just said a surprise. All right, a You want to surprise. illustrate with a curveball? Huh? We can. Well, no, that's all right. Let's go on. Verse 21. Jesus said to him, if you want to be perfect, go and sell all that you have and give to the poor, and you'll have treasure in heaven, and come and follow me. Aí Jesus diz para ele no versículo 21, se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens e dá-o aos pobres, e terás um tesouro no céu, e vem, segue-me. We say, Jesus, what are you doing? Nós estamos dizendo para Jesus, Jesus, que negócio é esse que o senhor está fazendo? That's not the way to have salvation. You simply call on the Lord and you'll be saved. Senhor Jesus, essa não é a forma de se obter salvação, nós temos que clamar pelo Senhor, e aí vamos ser salvos. But the genius of what Jesus is doing is that he's keeping him before the law. Mas o interessante do que Jesus está fazendo é que Jesus está mantendo o foco daquele jovem na lei. You see, this young man had the same problem Paul had in Romans 7. Esse jovem tinha o mesmo problema que Paulo descreveu ali no texto de Romanos 7, que nós já lemos. It was a problem of covetousness that has a grip upon his heart. É um problema de cobiça que tomava conta do coração daquele jovem. And so without saying, thou shalt not covet, Então, sem dizer para aquele jovem, não cobiçarás, Jesus laid a requirement on him that he knew the man could not keep. Jesus colocou diante daquele jovem uma exigência que ele sabia que aquele jovem não conseguiria cumprir. This man loved his riches and was a slave to his material wealth. Aquele jovem amava as suas riquezas, era um verdadeiro escravo das riquezas que ele possuía. So with an application of the 10th commandment, he sliced open the man and he revealed his heart. Então, aplicando aqui o 10º mandamento, ele abre esse jovem ao meio, ele expõe o seu coração e mostra para ele como é que ele está. And in verse 22, the young man heard this saying, he went away sorrowful, for he had great possessions. E o versículo 22 nos diz que o jovem, ouvindo essa palavra, se retirou triste porque possuía muitos bens. Oh, Jesus, how could you lose one? You had him on the hook and you could have pulled him in, but you didn't do it. E nós dizemos para Jesus, Jesus, como é que o senhor faz uma coisa dessa? O senhor tinha ele ali fisgadinho e o senhor deixou escapar esse peixe. Jesus, we have an evangelism course you need to take. Senhor Jesus, nós temos um curso de evangelismo lá na igreja que seria bom o senhor fazer. And in all honesty, we know that in our churches today, it would be handled in a different way. E falando com toda honestidade, nós sabemos que na nossa igreja dos dias de hoje, uma situação dessa teria sido lidada de forma diferente. We would not want to press the nature of God or the nature of the 10 commandments. Nós não teríamos aquela inclinação de fazermos uma pressão sobre o pecador da natureza de Deus ou a natureza dos 10 mandamentos. We don't want to overload unconverted people with difficult doctrine. Nós não queremos sobrecarregar o incrédulo com doutrinas difíceis. And we don't want to make them feel bad so that they're going to leave and not take our Jesus. E nós não queremos que essas pessoas se sintam mal e que, portanto, deixem e vão embora sem Jesus. And we say all they really have to do is pray a prayer and then they'll grow after they become a Christian. O que nós dizemos hoje em dia é que, na verdade, tudo que essa pessoa precisa fazer é fazer uma oração e aí ela vai começar a crescer em Jesus.
And so the church is frustrated today in not getting people to follow through with Christ. E é exatamente por isso que a igreja vive frustrada hoje em dia em não conseguir pessoas completamente comprometidas em seguir a Cristo. It's interesting, in the New Testament you don't find any kind of follow-up programs except the normal life of the local church. É interessante nós avaliarmos que no Novo Testamento nós não encontramos nenhum tipo de programa de acompanhamento do novo convertido, a não ser o fato de que ele era integrado na igreja e a vida normal da igreja. Jesus did his follow-up program before conversion, not afterwards. Jesus fazia todo o seu programa de acompanhamento antes da conversão e não depois dela. And if men were not willing to pay that kind of price and live that kind of life, e se os homens não estivessem dispostos a pagar esse tipo de preço e viver esse tipo de vida, they will have to go away sorrowful. Eles teriam que sair dali tristes. Because they cannot have Jesus, nor his eternal life, nor his happiness of the soul. Porque eles aí não terão Jesus, nem a sua vida eterna e nem a sua paz na alma. In Luke 9, em Lucas capítulo 9, how much time do I have? Well, all done? You decide and let me know. I'm just kidding. 10? Okay. 10 minutos. I better look at I didn't look at my watch. Okay. Luke 9. Luke chapter 9. We can go a little further if we shorten the question period too. Remember that? In Luke 9, may we have verses 23 to 26 read. Vamos ler versículos 23 a 26 de Lucas 9. Em seguida dizia a todos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas quem perder a sua vida por amor de mim, esse a salvará. Pois que aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro e perder-se ou prejudicar-se a si mesmo? Porque quem se envergonhar de mim e das minhas palavras, dele se envergonhará o Filho do Homem quando vier na sua glória e na do Pai e dos santos anjos. Someone asked me last night, what is it to come to Christ? Alguém me disse ontem à noite, o que é vir a Cristo? My response was, it is eating and drinking his flesh and blood. A minha resposta foi, é comer e beber o seu sangue e sua carne. And you do this by faith, not through a sacrament of the church. E é óbvio que você faz isso pela fé e não através de um sacramento na igreja. It is receiving Christ, it is fleeing to Christ. É receber a Cristo, é fugir para Cristo. These are Bible descriptions. São descrições bíblicas. Jesus describes coming to him in Luke 9:23. Jesus descreve esse vir a ele em Lucas 9:23. And it again teaches us of the kind of faith that brings justification. E também nos ensina a respeito do tipo de fé que traz consigo a justificação. Coming to Christ is seen as denying himself, taking up his cross daily and following Christ. O vir a Cristo é descrito como vir após ele, negar-se a si mesmo e tomar O vir a Cristo é descrito como negar-se a si mesmo, tomar cada dia a sua cruz e segui-lo. Now, we do not earn salvation by denying ourselves. Nós não ganhamos a salvação quando nós negamos a nós mesmos. We do not earn our salvation by taking up a cross daily. Nós não conquistamos a salvação quando nós assumimos a nossa cruz a cada dia. We do not earn salvation by following Christ in implicit obedience. Nós não ganhamos salvação quando seguimos a Cristo em obediência implícita. But it's the kind of faith that produces these things. Mas é o tipo de fé que gera essas coisas. Jesus made a rather difficult explanation of what it is to come to him. Jesus deu uma explicação um tanto complicada do que é vir a ele. Nothing more unpleasant to a materialistic, self-centered human than to have to live in self-denial. Não há nada mais difícil do que para um ser materialista do que viver uma vida de autonegação. And consider taking up a cross every day. E leve em conta essa ideia de tomar a sua cruz todos os dias. Now, the cross
that he speaks of here is not like bearing a cross or your daily trials. A cruz de que ele fala aqui não é a ideia de tomar a cruz no sentido de aguentar as provações diárias. The cross is a symbol of death. A cruz aqui é um símbolo de morte. It's a symbol of pain. É um símbolo de dor. It's a symbol of sacrifice. É um símbolo de sacrifício. And that's the kind of life Christ is calling men to live. E é esse tipo de vida que Jesus está chamando os homens para viverem. A life of denying and dying to yourself every day. É uma vida de você negar-se a si mesmo e de você morrer diariamente. A life of pain and sacrifice to your own desires and will for your life. É uma vida de morte, de dor para seus próprios desejos, para a sua vida diariamente. A life of saying, not my will that be done, but yours in obedience. Uma vida que se traduz na prática em dizer diariamente, não aquilo que eu quero fazer, mas aquilo que tu queres que eu faça, eu quero obedecer-te diariamente. And I'll underscore again, we are not saved by this self-denial or obedience. E eu quero novamente sublinhar isso. Nós não somos salvos por essa autonegação, por essa obediência completa. We are saved by faith alone, but it's the kind of faith that reveals itself with these characteristics. Nós somos salvos pela fé somente, mas é por essa fé que se revela nessas características. And Jesus said, if you want to be my disciple and have eternal life, you must have this kind of faith. E Jesus disse, se você quiser ser meu discípulo, se você quiser ter vida eterna, é esse tipo de fé que você tem que exercer. Now that's not going to help produce a lot of converts. Isso certamente não vai nos ajudar a produzir um grande número de convertidos. We are going to find people going away from us sorrowful. Nós vamos descobrir que há pessoas que vão se afastar de nós e o farão em tristeza. If we preach the gospel like Jesus did. Se pregarmos o evangelho como Jesus pregou. Would you turn to Luke 14? Voltem-se para Lucas 14. Isn't our tendency in the churches when we have somebody who appears to be interested in salvation? Não é a nossa tendência na igreja quando nós encontramos alguém que está curioso para saber acerca da salvação? To kind of play down certain aspects about God. Não é a nossa tendência a gente deixar de lado certos aspectos com relação a Deus? Play down certain requirements or aspects of the law of God and sin. A colocarmos de lado certos aspectos daquilo que a lei requer acerca do pecado. Play down certain descriptions of discipleship that Jesus taught. Deixar de lado certas descrições do discipulado que Jesus ensinou claramente. And it's because we don't want to lose people who are potential converts and church members. Isso é porque nós não queremos perder pessoas que potencialmente seriam convertidos membros de igreja. We are so paranoid about making the gospel too difficult and having sinners unnecessarily turned away. Nós somos dominados por uma paranoia de não fazermos o evangelho tão complicado que afaste as pessoas. But look at the way Jesus talked in Luke 14:25. Mas vamos contrastar isso com o que Jesus disse em Lucas 14:25. Would you read 25 to 33? Vamos ler 25 a 33. Ora, iam com ele grandes multidões e voltando-se disse-lhes: se alguém vier a mim e não aborrecer a pai, mãe, a mulher e filhos, a irmãos e irmãs, e ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Quem não leva a sua cruz, não me segue, não pode ser meu discípulo. Pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se senta primeiro para calcular as despesas, para ver se tem com que a acabar? Para não acontecer que depois de haver posto os alicerces, e não podendo acabar, todos os que a virem comecem a zombar dele, e dizendo: este homem começou a edificar e não pôde acabar. Ou qual é o rei que, indo a entrar em guerra contra outro rei, não senta primeiro a consultar se com 10.000 pode sair ao encontro do que vem contra ele com 20.000? No caso contrário, enquanto o outro ainda está longe, manda embaixadores e pede condições de paz. Assim, pois, todo aquele que dentre vós que não renuncia a tudo quanto possui, não pode ser meu discípulo. 33. Through 33. Yeah.
At the end of verse 26, we see the words, cannot be my disciple. No final do versículo 26, nós lemos a frase, não pode ser meu discípulo. In verse 27, we cannot be his disciple. Final do versículo 27, não pode ser meu discípulo. In verse 33, it also ends by, cannot be my disciple. O versículo 33 também termina com a mesma frase, não pode ser meu discípulo. It seemed like Jesus was trying to talk people out of being his disciple. Parece que Jesus estava querendo afugentar as pessoas que queriam ser seus discípulos. Doesn't it? Não parece? It seems like he's making it so difficult, nobody would want to do Parece that. que Jesus está tornando a coisa toda tão difícil de forma que ninguém queira ser discípulo dele. Especially in view of the description we've had of the natural man and how wicked he is by nature. Especialmente quando nós contrastamos isso com aquela primeira descrição do homem natural e como ele é corrompido na sua natureza. But Jesus teaches all through the scripture, warn potential converts to count the cost. Mas Jesus, em todos os trechos em que ele fala, ele tem essa palavra de cuidado, de cautela, diga aos pecadores o quanto irá custar me seguirem. We must be careful and totally honest with men about what it is to live a Christian life. Nós temos que ser honestos e cuidadosos, completamente honestos, ao dizer para o pecador o quanto irá custar viver essa vida. I would encourage you to do a careful study of the parable of the sower and the seed. Eu quero encorajá-los a fazer um estudo cuidadoso da parábola do semeador e das sementes. And see it in light of the plants that spring up on stony and thorny ground, E estudá-la à luz daquelas plantas que crescem no chão rochoso, no chão cheio de espinhos, as men who quickly respond to gospel preaching and decide for Christ, but then they never last. e vendo essas pessoas como aqueles que tomam uma decisão rápida para Cristo, mas essa decisão não dura. They are not Christians. Eles não são cristãos. Do you see, the biblical gospel not only deals with man's legal standing before God, O evangelho não lida apenas com a posição legal do homem perante Deus, with the threat of the judge and the judgment and eternal punishment in hell, com a ameaça do juiz, do juízo e da punição eterna do inferno. it also not only deals with the comforts of the gospel, the peace and the joy it can bring to your life in your lifetime, Ele não apenas lida com os confortos, com a paz, com a tranquilidade que o evangelho pode trazer para o ser interior do homem, but it is primarily interested in dealing with man's moral condition before God. mas ele está primordialmente preocupado em lidar com a condição moral do homem diante de Deus. Preaching repentance with a careful outlay of the nature of God and the law of God applied to the heart. Pregando arrependimento, e isso no contexto da aplicação da lei de Deus ao coração do homem. And telling men of what it really is to come and follow Jesus Christ and be a real Christian. Ensinando os homens o que significa, na verdade, seguir a Cristo, ser um seguidor de verdade de Jesus. We have populated the church today all around the world with unconverted people. A verdade é que nós temos enchido a igreja dos dias de hoje de pessoas não convertidas. And we're embarrassed by the fact that all these converted, baptized people never show any interest in really serving Christ. E nos chateia, nos causa vergonha vermos que tantas dessas pessoas hipoteticamente convertidas e até batizadas não estão mostrando qualquer fruto para Jesus Cristo. Oh, they might be willing to give some contributions to the club called the church. Quem sabe estejam dispostas a dar alguma contribuição para o clube, ou seja, a igreja. But many are deceived and one day will find themselves in hell. Mas muitas estão enganadas e um dia se encontrarão no inferno. This matter of preaching the gospel is all important. Essa questão de pregarmos o evangelho como ele é totalmente importante e pertinente. Amém.